Olá, sinta-se bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas, dando início a mais um programa onde estamos falando sobre fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Nosso programa de hoje, número 8, Possibilidades e Probabilidades. Para falar melhor deste tema conosco, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Oração ou prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É energia, é vibração, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Assim registrou André Luiz na obra Missionários da Luz. O que é a oração? O que é esse poder da oração? Você já sabe? Vamos ver se nós conseguimos, pelo menos, fazer com que isso fique mais claro. O nosso carinho, a nossa ternura e gratidão a você, telespectador, a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, a essas espaçonaves de luz como a TV Mundo Maior, a TVC Canal 13 e demais afiliadas, a tudo e a todos os seres que nos possibilitam orar, já que orar é agir, é ação neste momento divino. Então, dentro deste tema, possibilidades e probabilidades, vamos então trazer muito essa questão da oração. Já vamos começar aqui e minuciar isso no próximo programa. Isso aí. Então, para adentrarmos um pouco mais neste tema, vamos então para o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, na página 324. Os bons espíritos laboram com o propósito de induzir cada indivíduo a transformar-se em médico de si mesmo. Se cada unidade celular é instrumento receptor e transmissor de determinada onda mental, somos também instrumentos receptores e transmissores das ondas mentais de incontáveis companheiros de jornada, dos quais ainda transitam pelas estradas tortuosas de seu progresso ascensional e de outros que já se encontram nos caminhos da retidão. Conscientes das energias latentes em cada ser e do potencial gerador de infinitas possibilidades à nossa disposição, ao assumirmos o papel de co-criadores conscientes, ser-nos-á possível edificar, renovar ou aprimorar nossa conduta interna e externamente. Com essa postura, proporcionaremos incontáveis benefícios aos nossos semelhantes, sempre que incluirmos em nossas ações diárias a proposta de iluminação consciencial e a harmonia do conjunto. Sebastião, então, dentro deste tema, possibilidades e probabilidades, o que você já poderia nos dizer dentro desta citação? As possibilidades são aquilo que nós podemos mensurar a partir de um estudo que nós chamamos de filosofia. Eu vou estudar e vou fazer alguns cálculos e vou perceber, mediante esse estudo, que as possibilidades são imensuráveis. Agora, as probabilidades, e eu preciso já agora ter uma cientificação do mecanismo para que eu possa escolher dentre as possibilidades as probabilidades prováveis. Porque se as possibilidades são infinitas, as probabilidades podem não ser. Então, as possibilidades infinitas e as probabilidades possíveis. Para que isso ocorra, um dos mecanismos que nós vamos usar para isso é a oração. Eu decido que é hora de ação, eu quero saber das possibilidades. Porque orar é consultar a sua consciência para ver quanto a respeito daquilo que eu pretendo, se eu já tenho as informações. Do contrário, eu vou usar desse mesmo mecanismo através do estudo filosófico, porque isso também é orar, buscar conhecimentos para enriquecer a nossa própria inteligência, para enriquecer o nosso universo mental, para aprimorar os nossos potenciais, para nos dar a capacidade de colocar em ação o nosso projeto. Emmanuel narra que a oração é força, como nós vimos, é vibração, é energia, é poder. O que é isso? Nós vimos nos programas anteriores que basicamente, ou melhor, não existe nada em a natureza que não seja constituído pelos elementais. A base de coesão e sustentação
dos átomos, das moléculas, células, de todos os reinos, inclusive do corpo humano e do universo perispiritual também. Mas, ao mesmo tempo, Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, ele narra que ele sai fora do corpo, na primeira parte do livro, no terceiro item, quando ele fala da Terra, e começa a ver os elementos que se organizam, se unem para formar as vibrações. E ele está falando exatamente dos elementais. Esses seres infinitamente pequenos do universo subatômico, gerando os elementos que nós chamamos de bósons, de mesons, de leptons, de quarks, de bárions, de vários outros do universo subatômico. Ao mesmo tempo, eles se unindo, formando esse aglomerado de forças vivas do universo mental que nos pertence ou do universo mental de outros seres, agora formando as cores, os odores, as vibrações, várias frequências de vida. Então, a oração ou a prece é vibração. Sabemos que a vibração, então, é a união desses infinitos seres colocada em movimento, sendo esses elementos, quando coloca-se em ação, constrói-se o que nós chamamos de vibração. Então, a partir daí, se é poder, poder vai depender do conhecimento que eu tenho para colocar esses elementos em ação, para tirar eles aparentemente de elementos estáticos, colocá-los em movimento e gerar esse mundo vibracional. E ao mesmo tempo, se é vibração, é energia, é poder. Que energia é essa agora do nosso universo? A força consciencial em forma de energia que em nosso universo mental se transforma em fluidos, ou um mundo energético. Agora, esse magnetismo gerado pela emanação da nossa própria consciência, interagindo com outro oceano de energias do entorno, vai compor esse universo também, ou acionar esses elementos que nós chamamos de elementos vibracionais. Então, agora vemos, a partir do conhecimento, da energia, da vibração, que compõe o mecanismo da oração, e oração, então, é força. E ação é serviço, é colocar essa força em ação. E lembrando dos Espíritos, ou do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse a força que tem, oração é força, ação é serviço, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, a vontade a serviço da oração, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios que não passam do desenvolvimento das aptidões ou capacidades humanas. Então agora eu vou usar a oração para treinar a minha inteligência. Vou colocar a minha inteligência em ação. Se eu entendo o que estou fazendo, se eu tenho conhecimento, se eu enriqueço essa inteligência por meio do conhecimento, eu vou usar dessa inteligência e acionar o mecanismo que nós chamamos de imaginação. E vou criar a partir da imaginação, porque imaginar, segundo Emmanuel, é criar. Eu crio a realidade. Já que o desejo, segundo André Luiz, é uma entidade tomando a forma correspondência. Quando eu desejo, e esse desejo para Emmanuel é uma alavanca que vai mover um sentimento, uma emoção, um instinto, uma sensação para que ele seja promovido. Eu trago para o cenário. E agora eu começo, então, esse processo de criação, que acontece todo no laboratório mental, mais exatamente, mas o poder gerador de tudo isso é a oração. Essa energia em sentido profundo é o Evangelho. Essa força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Se eu não a tenho da minha consciência, eu trago o que tenho, falo a semelhança do que fizera Jesus em outro momento, quando os apóstolos, ou melhor, os discípulos, ainda aprendizes do Evangelho, até então não tinha feito nada por si mesmo, ou quase nada até aquele momento, eles estão com fome. O Senhor não vai alimentá-los? Por que vocês mesmos não dão a eles de comer? E o alimento se percebe, segundo Kardec, o bom senso encarnado, que não era físico. Porque, naquele momento, eles falam, mas nós não temos. Apresente o que vocês têm. E eles apresentam esses potenciais que já estavam ativados. E ele como se enriquecesse os potenciais, dando de si esse energismo que nós canalizamos do cosmos, que vai somatizar com o nosso, e multiplica os peixes e pães, porque era o alimento que eles tinham do mundo físico e do mundo perispiritual, do mundo mental, consciencial. E eles começam a falar, porque nem só de pão vive o homem,
alimentar com a palavra que interfere no físico e no moral de quem ouve, e alimenta a multidão e sobra ainda vários cestos cheios de pães e de peixes. Sobra mais do que tinham, pelo jeito. E no outro dia, se fosse um fenômeno físico, no outro dia, segundo Kardec, eles disseram, ou melhor, Jesus dissera, eu preciso ir. E eles assustam. Mas, mestre, se o senhor for e nós, o que será de nós? Mas você já sabe o caminho. Então, mostre-nos o caminho, mas eu sou o caminho. Mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Então, eles tentavam sair pela tangente de qualquer maneira. Faça, então, um milagre para a gente acreditar que você realmente é o enviado. Mas não tinha feito um milagrezinho ontem, se fosse físico? Será que a memória desse povo era tão curta? Kardec, o bom senso encarnado. E até que me prove o contrário, eu fico com Kardec, embora Jesus poderia ter transformado pedra em pão e serpente em peixe, se for o caso. Mas não foi isso que acontecera literalmente, porque Kardec explica isso na obra A Gênese, de forma belíssima, os 17 chamados milagres mais evidentes que constam nos livros ditos sagrados ou a Bíblia. Nossa, muito interessante tudo isso que você vai nos trazendo, né? Esta forma de visão mesmo, de nos fazer compreender de uma maneira muito mais clara, muito mais objetiva e trazendo de uma forma mais palpável até, né? Então, estamos aqui dando uma pausa no nosso estudo, né? Então, voltamos no próximo bloco, dando continuidade ainda neste tema de possibilidades e probabilidades. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assistir aos programas anteriores, entre no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos então agora para o intervalo e já voltamos.